de um assunto bem importante e interessante. Recentemente, nas redes sociais, a dupla Maiara e Maraísa, aliás, é a Maiara que é da dupla, né? E eles têm um relacionamento ali, Maraísa e Fernando, não é isso? Não, é Maiara e Fernando. Olha, eu sou ruim de artista, viu? Maiara e Fernando, eles namoram. Fernando é daquela dupla Fernando e Sorocaba. Aí, ó. Ó eles aqui. Isso. E aí eles reataram mais uma vez. Aquele negócio de vai e volta. Eu sei que nessa situação toda já são 15 idas e vindas. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse casal? Tem muita gente que vive um relacionamento ioiô, vai e volta, nem deixa e nem sai do lugar e, enfim, é um tumulto todo. Para falar melhor sobre isso, sobre esse tipo de relacionamento que tem muitos ciúmes, muitas brigas, são consideradas, inclusive, pessoas que vivem relacionamento ioiô, como eu estou falando, e eu estou recebendo a psicóloga Aline Arruda, que vai falar sobre esse assunto. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, tudo bem? Verdade, Jesus. Prazer imenso te receber aqui no nosso programa. Eu já começo falando o que é que faz esses casais ficarem naquela instância. Uma hora está junto, outra hora não está. O que está acontecendo? Então, precisa haver ajustes nos relacionamentos, né? As pessoas vêm com um mundo, uma educação, uma construção e encontram com outra. Então, as pessoas acham, muitas vezes, que o fato de estar apaixonado, de ter uma intimidade maravilhosa, é suficiente para manter um relacionamento e não é. Muitas vezes, os conflitos, eles batem com questões de valores, com expectativas, com planos e não coincidem, né? Ou um faz uma coisa que o outro não gosta, que não concorda, mas acha que o amor vai ser suficiente para superar, para fazer dar certo. Exatamente. E aí tem muita gente que fica naquela, não, mas eu não consigo largar, eu não consigo deixar, eu sei que estou passando por muita crise, por muita situação, ele não tem jeito, ou ela não tem jeito, mas a gente não se larga. E aí? Pois é, e aí as pessoas acabam pensando que vai ter paixão, né? Ou a gente tem uma intimidade, mas precisa haver compromisso também, ou seja, querer estar junto. O compromisso, né, significa que muitas vezes um vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que reelaborar uma situação, e aí como é que vai se pensar esse relacionamento para fazer ele dar certo? O fato de um casal se separar, dar um tempo, né, como se diz... Isso. Esse tempo, essa separação, ela precisa servir para ressignificar esse relacionamento. Para pensar o que me fez estar sem essa pessoa, o que me fez me distanciar dessa pessoa, e aí vale a pena ou não voltar. Porque muitas vezes as pessoas dão tempo, mas aí a saudade pesa mais. A ruptura, ela envolve tristeza, ela envolve frustração. Sim. E muitas vezes as pessoas não conseguem suportar, lidar com a frustração, com a saudade, com a solidão, e aí preferem voltar. E tem muitas pessoas que acabam construindo a percepção de eu não posso ficar só. É verdade. Essa Então, dependência afetiva acaba a gente, em exatamente. vez de escolher uma coisa melhor, fica ali naquela situação, vai enrolando, vai, não, é melhor, antes de estar só, é melhor ficar aqui com aquela pessoa, porque eu já conheço, já sei como lidar. Embora você não esteja mais gostando, a situação fugiu do seu controle, é só para manter o status perante a sociedade. Isso não significa que não se possa dar uma segunda chance. Mas é preciso que aquelas situações que provocavam raiva ou que fizeram com que o casal se separasse, ela deixe de acontecer. Porque senão ela vai entrar num ciclo e muitas pessoas acabam se viciando nisso. Sabe, como o exemplo aí que você colocou, né? 15 vezes. 15 vezes. Né? Já teria que ter feito que ia dar certo ou não, já foi. Isso não é coisa de artista não, viu? Isso é uma coisa que a gente vê na realidade de muitas pessoas. Inclusive, o pessoal aí de casa que quiser interagir, fazer a sua pergunta, fique à vontade. 3262-0404 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto aqui, porque a Aline está justamente para tirar a sua dúvida, te conduzir ao melhor caminho, dar uma orientação. Aproveita esse momento aí. Quem não quiser se identificar, não tem problema não, mas manda sua pergunta e interage aqui com a gente, tá? E aí, Aline, vem aquela pergunta. Quais são os impactos que causa na vida dessa pessoa com essa ida e vinda de relacionamento? A Maraísa é o nome dela, gente? A Maraísa do casal ali, que é que a Maiara, eu não sei, uma das gêmeas lá, né? Uma das gêmeas lá dessa dupla, a gente vê que aparentemente ela se abala toda vez que acaba esse relacionamento. E quando volta, ela fica feliz. Até a presença dela no palco movimenta isso. Ou seja, essa mudança de comportamento atinge o nosso psicológico. De que maneira? Atinge muito.
né? Falava agora há pouco que a ruptura ela causa essa tristeza, esse sofrimento e a pessoa precisa conseguir lidar com isso. Mas a expectativa de uma volta, né? Ou seja, a pessoa deixa ali uma brechinha, né? Havendo aquela possibilidade de volta, começa a gerar ansiedade. E cada vez que fica nesse ioiô, né? A pessoa começa a ter ansiedade, muitas vezes até síndrome do pânico, né? Aquela não consigo viver sem a outra pessoa, muitas vezes até sintomas de depressão. Então a pessoa começa a entrar em sofrimento psíquico e aí volta como se ela tivesse tomado um antídoto, né? Uma medicação. Sim. E aí fica. E aí a ameaça de ruptura novamente, né? Tudo de novo, cada vez mais intenso. E o próprio silêncio da outra parte, né, que rompeu. Sim. Muitas vezes, o silêncio, não saber o que a pessoa está fazendo, será que ele está fazendo o quê, com quem? E aí essa ansiedade, essa angústia, ela acaba querendo, eu vou aceitar de qualquer forma, né? E aí acaba preferindo ficar com a pessoa a ter que conviver com o silêncio ou com não saber o que a outra pessoa pode estar fazendo ou com quem. Me veio agora uma pergunta bem específica, que é justamente as provocações que acontecem quando estão separados, né? Não, digamos assim, finalizaram tudo, ficou naquele meio tempo, e durante esse meio tempo, aquelas provocações. Olha, se a gente não voltar, eu vou arrumar outra pessoa. Me deixe livre para que eu possa arrumar uma outra pessoa. É tipo mais ou menos ameaçando. Até que ponto pode ou não deve fazer isso? Não deve nunca, né? A outra pessoa ela deve ser livre para ir e vir sempre que ela quiser. Mas além das provocações, existe também uma outra situação que é uma agressão psicológica, que é o silêncio. Uma parte pergunta como o outro, né? Ou a outra está e ela não responde, ou passa muito tempo para responder, ou responde de forma monossilábica. Esse silêncio, ele também acaba sendo uma forma de agressão psicológica. Certo. Pelo fato do outro haver antes uma comunicação e deixar de existir. Então, isso também é um fator de sofrimento para a pessoa, né? Para aquela pessoa que está esperando. Porque a pessoa que rompe, é preciso a gente ter um cuidado, porque nesse exemplo que foi colocado 15 vezes, a gente acaba pensando na possibilidade de haver um perfil narcisista. Ou seja, aquela pessoa que se coloca num altar e fica ali esperando a outra parte admirar, a outra parte servir, a outra parte ser para ele, né? Então, quando a gente pensa num relacionamento saudável, a gente pensa que, é claro que tem uma parte que sempre vai fazer mais, mas Sim. que ambos possam fazer, né? Porque senão se tem uma pessoa que vai viver para servir o outro, na expectativa da fala do outro, na expectativa de que o outro lhe dê atenção, lhe dê afeto, ela está deixando de viver, né? Então, é preciso colocar na balança o que vale mais, Sim. o relacionamento ou o seu respeito, o seu autorrespeito, né? Porque se a pessoa chegou a um ponto de pensar que talvez o respeito a si, ele está diminuindo, então isso é um fator de alerta para ver que aquele relacionamento não deve mais voltar. Exatamente. Olha, já tem gente querendo interagir aqui com a gente. Vamos a uma pergunta aqui no telão, vamos dar a oportunidade do pessoal de casa. Bom dia, eu brigo demais com meu marido. Até que ponto isso pode atrapalhar meu relacionamento? Olha, um ponto-chave para qualquer relacionamento é a comunicação, né? Precisa haver diálogo, e o diálogo implica que, eventualmente, uma parte vai criticar e a outra parte precisa ouvir e ambos precisam pensar numa solução. Se brigam demais, é porque não está havendo comunicação. É uma reclamação, é uma queixa, é algo que não está acontecendo, então precisa haver comunicação para ver se essas brigas param. Não adianta pensar em um relacionamento em que as partes vão estar brigando sempre. Não tem como. Exatamente. E aí se torna até uma questão de se acostumou. Aquele casal se acostumou tanto a discutir aquele ambiente ser daquela forma que você vai acabando achando que é normal. Pois é, e aí o que a gente tem, né, em mente é que se eu estou indo para casa, eu estou indo para aquele lugar tranquilo, para aquele lugar que Sim. eu vou encontrar minha família, para aquele lugar que eu vou reciclar. Né? E aí, na verdade, a pessoa está indo para casa e já sabe que vai ter brigas. Aí o que é que acontece? A pessoa acaba querendo ficar mais tempo fora, mais tempo com outras pessoas e não com a pessoa que está em casa. Essa daí é uma grande desculpa ou até mesmo uma realidade dos homens, né? Que diz que sempre quando chega em casa a mulher está zoadando, é mesmo de briga, aquela confusão toda que geralmente a mulher, eu vou defender, claro, tem uma razão. A mulher ela não briga em vão. Ela sempre tem um negocinho ali que está incomodando e aí ela começa a discutir muito. Aí ele arranja já uma desculpa para o quê? Colocar uma terceira pessoa nesse relacionamento. Porque a outra, né, dá o prazer e a de casa só dá a confusão.
Como é que a gente pode lidar, a gente como esposa, como mulher, como é que pode ligar com essa situação de discussão dentro de casa? Que já remete também a essa mesma pergunta. Olha, a famosa DR, que não seja no quarto, né? Que o quarto tem que ser um ambiente em que o casal tenha paz, Sim. tenha uma intimidade, mas chamar para conversar, olha, me diga o que não está sendo bom para você, né? E aí eu vou depois dizer o que não está sendo bom para mim, né? Ou seja, colocar em uma situação que ambos possam falar e que possam se escutar e que tentem de fato, né? Tem uma frase muito comum que diz que se você tem um carro, né? Ou você batalhou ali para ter o carro e o carro teve um problema ou acabou o combustível, você não vai largar o carro na rua, você vai tentar resolver o problema do carro. Então, em uma comparação bem rude, mas seria mais ou menos isso. Se o relacionamento não tá dando certo, principalmente um casamento, você não, vou deixar, né? O que acontece muito hoje, as chamadas, né, os relacionamentos líquidos. Não deu certo, teve uma situação que não ficou boa, vou deixar, né? E se isso acontece, muitas vezes acontece, o que vai acontecer? Essa situação vai se repetir em outro relacionamento, porque não foi resolvido. E a gente tende a repetir os nossos erros até que a gente pare para olhar para eles e corrija. Exatamente. E aí, nesse negócio de relacionamento ioiô, nesse vai e volta, quando estão se afastando um pouco, se por acaso conhecer uma outra pessoa e tal, e acabar tendo um namorinho rápido, e aí volta pro parceiro antigo. O parceiro antigo pode considerar que essa pessoa teve uma traição, teve um deslize? Quando se está dando um tempo, tem que realmente se afastar de outros relacionamentos, de que maneira a gente pode dar essa dica ou orientação ao pessoal de casa? Olha, tem duas situações aí. Um relacionamento extraconjugal e a outra deram um tempo e acabou se envolvendo com outra pessoa. É muito particular cada casal o que eles estão definindo como sendo dar um tempo. Sim. Né? Esse dar um tempo a gente se distanciou para pensar melhor, para pensar como é que fica sem o outro, ou a gente rompeu por um tempo e está. Porque essa definição do que o casal quer, do que vai ser possível é muito particular. Mas é importante que soube que houve um relacionamento ou uma situação, o que levou a essa situação e como vai ser possível recomeçar. E decidindo recomeçar mesmo a partir de uma traição ou de um outro relacionamento, zere, né? Zere e deixe essa situação no passado. Porque senão cada vez que tiver uma raiva, mas quando você estava com outra pessoa, né? E aí não deixa nunca isso fechar, né? Então não dá. Essa terceira pessoa vai continuar sempre se fazendo presente. Exatamente. E aí a gente vai falar sobre a prática do perdão nesse retorno. Vamos reatar esse relacionamento, então vamos perdoar o que se passou, o que ocasionou o distanciamento. Eu quero que você fale também sobre isso. Vamos lá botar logo uma pergunta do pessoal aí de casa, dar essa prioridade a quem está mandando pergunta e interagindo aqui no telão. Olá, bom dia, Sabrina. Tem um relacionamento assim. Já acabamos e voltamos várias vezes, só que dessa vez a gente se separou sem esperança de voltar. Aí apareceu uma terceira pessoa na vida dela e na minha também, só que voltamos mais uma vez. E ela ainda segue o ex no Instagram. Isso tá certo ou tá errado? Eita, que babado. Eu gostei dessa pergunta. É uma amiga minha, só pode ser. Porque, olha, minhas amigas arranjam confusão em relacionamento que eu não sei não, viu? Entendeu aí como foi a característica? Durante a separação, cada um teve ali um movimento. Voltaram, mas aí o movimento, né, que ele fez, tá lá ainda no Instagram se seguindo. Isso é um risco? Olha, é exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco. É preciso deixar essa pessoa no passado. Se essa pessoa ainda está presente, ela sempre vai ser um espinho nesse relacionamento. Isso. Né? E aí, a outra parte, ela vai se sentir sempre ameaçada de qualquer coisa errada que ele vai voltar para a pessoa. Né? Então, não dá. Ambos estão cientes disso, voltaram, que as coisas do passado se resolvam e que as pessoas que apareceram fiquem no passado. Né? E que sigam como casal daqui para frente. Exatamente, porque muita gente pensa que, não, mas está só seguindo no Instagram, não, mas está só curtindo. Mas hoje em dia, a comunicação nossa, ela é essa, entendeu? É tão quanto você encontrar e cumprimentar e tomar um cafezinho, é tão quanto uma curtida e seguir ali no Instagram. Eu mesmo tenho para mim que sim, porque várias curtidas, né, você observando a vida do outro, curiosamente vai lá acessar aquele Instagram, porque você quer saber como é que aquela pessoa está assim, você está despontando aí um interesse. Exatamente. Rede social faz parte hoje da vida das pessoas, né? Seja para o trabalho, seja para o lazer.
Mas o fato de você estar procurando saber sobre outra pessoa, no fundo, há um tipo de interesse. Então, romper com isso é o mais adequado para a saúde do relacionamento. Exato, porque é isso que a gente está falando, pessoal, saúde do relacionamento. E falando sobre essa saúde e a prática do perdão, é bom nesse sentido quando estão voltando, estão tentando reatar de novo um relacionamento? É bom quando a outra parte, ou seja, a parte que traiu ou que teve um relacionamento, está de fato arrependida e está de fato querendo que o relacionamento continue. Não é porque houve uma traição, uma parte perdoou, mas a outra parte continua traindo ou continua mantendo algum tipo de contato, do que adianta? Né? Então, perdoei, mas e aí? O que adianta? Então, sim, eventualmente, quando uma traição acontece, ela não acontece aleatoriamente. Ela acontece porque uma sucessão de pequenas coisas vieram acontecendo. Brigas diárias, reclamações constantes. Então, ela culmina com uma traição, de modo geral, né? Não entrando em situações específicas. Mas ela culmina com a traição. Então, a grande maioria das separações que acontecem, elas acontecem muito mais, por exemplo, por problemas econômicos, por dívidas, do que pela traição em si. Isso, é verdade. As estatísticas mostram isso. Exatamente. Então, a gente tem que pensar que, bem, houve uma situação de traição, uma briga, alguma coisa que foi muito desagradável, eu vou perdoar, mas a outra parte precisa estar empenhada em fazer com que isso não aconteça de novo. Né? Senão, não adianta. Exatamente, vai continuar no erro. Deixa eu colocar esse áudio aí que mandaram para a nossa produção. Tem um áudio de alguém, vamos lá, pode soltar. Bom dia, Sabrina. Bom dia, senhora psicóloga. Eu gostaria de saber por que isso acontece, esse vai e volta. Será que é porque o amor é grande demais? Será que existe amor de verdade? Ou algo diferente, como só uma paixão, um tesão, alguma coisa assim? Me responda isso, por favor, gostaria de saber. Obrigada. É curiosa a pergunta dela também. Eu tô achando ela um pouco cabisbaixa ali, meio que desiludida, vai fazer parte do meu time. Misericórdia, minha gente. Vamos reanimar, sempre sim para o amor, vamos reagir, né? Vamos reagir. Bota um topzinho e sai pra balada, né, Jai? Vamos lá. Olha só, muitas vezes, né, como eu falei, as pessoas acham que o amor é suficiente para manter o relacionamento, que a atração é suficiente para manter o relacionamento, e não é. Né? Quantos casais que se amavam verdadeiramente, mas não conseguiram estar juntos porque não tinham projetos em comum, Sim. Não tinham expectativas de futuro em comum. Casal que sente uma atração, que tem intimidade, mas que quando vai para o dia a dia não consegue ter uma afinidade. Né? Então, se a gente fosse pensar assim, o ideal de um relacionamento é conversar sobre pagar dívidas, sobre fazer tarefas de casa, sobre criação de filhos, sobre se vai querer ter filhos ou não. E aí, quando um casal conversa e vê, a minha expectativa é essa, a sua expectativa é essa, combinou, deu certo. Mas às vezes, eu amo demais, casou. E aí é quando começam a aparecer as situações do dia a dia que a pessoa começa a ver que não é. E aí acaba porque aquela situação não deu certo, mas gosta muito e volta. Né? Mas aí aquela situação continua se fazendo presente. Então, esse ioiô, ele fica acontecendo, mas se não resolve o motivo pelo qual rompeu, ele volta a acontecer. Exatamente. E aí me cabe também a pergunta daqueles que não têm essa coragem de dar um tempo, de se afastar, mas se mantém ali naquele relacionamento achando que não tem mais jeito e vai se acostumando àquela coisa toda. E isso faz muito ruim para a saúde mental. E tem casais que vivem muito tempo nesse tipo de situação, não querem, inclusive, buscar uma solução e perdem até a essência de casal. Vamos dizer, é um casal só no papel, mas até a intimidade não tem mais. E isso é ruim, prejudicial, emocionalmente e psicologicamente falando. Porque abala o psicológico da pessoa, não é isso, doutora? Isso. Nesse caso, esse casal só tem compromisso. A gente precisa pensar que é uma tríade: intimidade, paixão e compromisso. O compromisso é o querer estar junto apesar de, né, assumir essa responsabilidade em conjunto. Mas precisa haver a paixão, ou seja, o desejo, a intimidade. Sim. E precisa haver todo esse processo, né, intimidade, paixão e compromisso, para se pensar essa ideia do que, estereotipicamente, as pessoas pensam no amor realizado. Né? Ou seja, se tem só intimidade, é como se fossem amigos. Né? Ali a gente está junto, a gente conhece muito um do outro, mas não tem
o desejo, não tem o compromisso de querer estar junto, então precisa reunir essas 3 situações. Porque elas é que vão ser o pilar de sustentação. É verdade. Quando um casal começa, ele está ali empenhado em investir na conquista, né? E bota a melhor roupa, e ajeita, Isso. e né, leva para passear, mesmo É que aquela não tenha admiração, dinheiro. né? Isso. Aí, à medida que foi criando intimidade, começa a se envolver em atividades que antes eram engajadoras, ou seja, que antes era de conquista. E vai deixando com que a rotina leve, né? Sendo que a rotina, ela não é responsável pela manutenção. Sim. Né? As pessoas são responsáveis pela manutenção. Então, continue mantendo-se em alguma atividade que antes era engajadora. Né? Ter o famoso Vale Night, né? Ter uma possibilidade, mas eu não tenho dinheiro, mas um passeio na calçadinha, um passeio na lagoa, né? Você não vai gastar nada, mas você está tendo ali um momento só com aquela pessoa. É verdade, verdade. Então, precisa que haja isso. Senão, eu já conquistei, já casei, já botei o anel no dedo, tá tudo certo, já tá resolvido. E não é assim. Exatamente, tá vendo aí, gente? Tem mais uma pergunta no telão, vamos lá, colocar o pessoal de casa para conversar. Esses temas o pessoal gosta. Bom dia, comecei a me envolver com uma mulher que me tratava super bem. Do nada mudou comigo. Parou de querer meus beijos e abraços, passou a me tratar com frieza em menos de um mês juntos. O que deve ter feito ela mudar? Essa é uma pergunta importante dele fazer para ela. Não é porque um mês é muito pouco para um casal ter intimidade. Né? As pessoas acham que conheceu, foi na balada, não sei o quê, ficou junto ali uma noite, uma semana, um mês. Não é suficiente para ter intimidade de fato com a pessoa. Isso. Né? Então ele chegar e perguntar por quê. Várias coisas podem estar passando na cabeça dela. Perdeu interesse, conhecer outra pessoa. Ele tem que saber se comunicar. Mas a gente precisa, porque às vezes a pessoa está com um problema de trabalho, às vezes a pessoa está com uma questão familiar e algo ali aconteceu que ela, né, recuou. Mas é preciso a comunicação, né? Olha, o que aconteceu? O que a gente pode fazer aqui para continuar? Você está estranha. Exatamente, né? Porque senão a gente pode pensar que várias coisas e não ser nenhuma delas. Exato, e ficar criando isso e até a sua própria imaginação fazer vocês se afastarem ainda mais. Então, ou procura o diálogo ou realmente sair, vai ser um beco sem saída, viu, amigo? Cuidado, conversa com ela. A psicóloga está aqui para isso, para dar essa orientação. E eu também concordo, inclusive a gente como mulher acha melhor que o parceiro pergunte o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica sem querer até falar, né? Mas deixando, não, eu quero ver se ele percebe, se ele vai perceber que eu tô estranha. Aí, se o parceiro vai lá e diz, você tá diferente, já dá uma abertura pra gente começar a conversar e dizer realmente o que é que tá se passando. Isso. E, gente, por favor, as pessoas não têm bola de cristal na cabeça. Diz assim, o que você tem? Nada. Mas foi alguma coisa que eu fiz? Não. Foi alguma coisa que eu não fiz? Não. Gente, precisa falar, precisa ter comunicação, né? E isso significa não só falar o que tá ruim, né? Mas você olhar também o que você pode fazer para melhorar, o que você fez que não foi legal. Então, precisa essa autoavaliação, precisa essa comunicação, porque a outra parte não vai adivinhar se você não falar. Exatamente. E aí, a pergunta-chave. Quando é o momento de não fazer mais esse ioiô, esse vai e volta e dar um fim nesse relacionamento de vez? Avaliou, pensou as situações que estão provocando sofrimento ou que estão indo contra os valores, né, os seus valores, se isso não está sendo bom, se esse seu respeito a si mesmo, né, o autorrespeito, ele está começando a diminuir, é hora de romper em definitivo. Não adianta tentar se você já tentou, já viu que não dá certo, que as situações se repetiram, não adianta. É melhor romper e perder contato, parar de seguir, stalkear, querer saber das outras pessoas, notícia dela, é romper. Porque vai haver sofrimento de qualquer jeito. Prolongar esse sofrimento é desnecessário. É verdade. Tá vendo aí? Tem mais uma pergunta no telão, vamos lá. Tá recheado de pergunta aqui, viu? Olha, bom dia, Sabrina. Meu relacionamento com meu marido, há sempre discussões. Ele continua no mesmo erro toda vez que chegamos ao ponto de se separar. Ele joga a culpa em mim e eu fico com a carga toda em cima de mim. Como é que eu resolvo isso? É verdade. Olha, isso é uma situação muito delicada, porque se uma parte joga a responsabilidade sobre o outro, não é? Isso é também uma forma de manipulação. Não é? Quando um casal briga, rompe ou se separa, é preciso que ambos vejam, não é? Qual é a responsabilidade, qual é a sua parcela de responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade sobre a situação. Né? Mas foi ele que traiu, né? E como é que você se colocou diante disso? Né? O que é possível fazer diante disso? Mas aceitar que uma pessoa jogue a culpa para você significa que a outra pessoa está, né,
ausente de qualquer Isso. responsabilidade. Tá dizendo assim, eu não tenho culpa de nada, tá leve. Tá uma bagagem bem levezinha e bota você para ficar com a carga pesada. Isso. E essas situações, né, que muitas vezes se aproximam de manipulações psicológicas, é preciso estar atento, né, para não acabar sofrendo esse tipo de situação. E outra coisa, a gente sabe que não errou, mas coloca tanto aquilo na nossa cabeça que a gente acaba pensando, realmente, será que eu errei? Eu errei, fica pensando, fica depois se sentindo culpada. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, isso é pressão psicológica. Exatamente. Tem até termos, né, para essas situações, mas é preciso estar atento. E sempre ouvir o que a gente chama de rede de apoio social, que não é a rede social, mas amigas, familiares, que têm uma visão, né, melhor, mais neutra da situação, e dizer, olha, ele está fazendo isso com você, olha, essa pessoa está te manipulando, olha, essa pessoa não está legal para você. Ouvir essas pessoas que de fato te querem bem é também um bom preditor aí de como está esse relacionamento. Não é que a gente vai deixar que as outras pessoas tomem conta, mas ouvir essas pessoas, do olhar delas, é importante. Isso, e eu sempre vou, olha, primeiro vai para um profissional, depois você vai, porque assim, nesse tipo de situação, todo mundo quer dar opinião, mas a gente, só quem está passando é que realmente sabe o que é que de fato você deve fazer. Mas quando você tem uma orientação de um profissional, você está pelo menos ali com a base de que, se eu não melhorar isso aqui, eu vou me abalar psicologicamente e posso até adoecer. Então é em nome da saúde mental, do equilíbrio emocional, que se faz esse tipo de situação ali. Ou separa, ou realmente dá uma renovação aí nesse relacionamento, faz uma coisa que você não tem costume de fazer, mas faz em nome do relacionamento, que eu acho que tudo é válido. Eu sempre sou a favor do casamento, do relacionamento ali. Mas se não está dando certo, não há motivos para você continuar, porque todo mundo tem que ser feliz. Exatamente. Né? A felicidade em primeiro lugar. Mas tem uma última pergunta aí, vamos colocar, porque, olha, esse tema é muito bom, a gente fica aqui conversando sempre. Vamos lá, vamos botar o pessoal aqui de casa para conversar com a gente. Bom dia, eu tenho 3 filhos, relacionamento de 10 anos, não temos tempo nenhum. 2 avós que não ficam com as crianças, para a gente ter esse Vale Night. O que é que eu posso fazer, doutora? Com 3 filhos, sem tempo nenhum e relacionamento com desejo acabando. Tem isso demais. Tem isso muito, não é? Não é que a culpa é da criança, né? Às vezes ali realmente está um tumulto dentro de casa, a gente não tem com quem deixar. Como é que eu vou sair de casa e o que é que a gente faz? Tem um termozinho chamado curva de U de satisfação conjugal. Ou seja, quando os filhos são pequenos e o casal está muito voltado para esse cuidado com os filhos, o desejo, o voltar-se para o relacionamento, ele tende a diminuir. E aí, com a medida que os filhos vão ficando mais independentes, se esse casal consegue se sustentar juntos, esse desejo volta a subir, né? Então é só um períodozinho. É um período relativamente longo, porque essa a infância dos filhos, mas é preciso ter ali muita força de vontade para estar juntos, né? Então, eles estão sendo pai e mãe em tempo integral, né? Digamos, não tem com quem deixar os filhos. Não tem vida de casal aí. Mas vê se tem uma pessoa que possa tomar conta, ou mesmo que seja um passeio com as crianças, né? Mas ter ali um momento que eles possam os dois olhar um para o outro como homem e mulher, e não só como pai e mãe. E muitas vezes são detalhes que acabam passando despercebidos quando, por exemplo, o marido passa a chamar a esposa de mãe, né? Ou a esposa passa a chamar o marido de pai, porque é como se ensina as crianças a falar. Aí, inconscientemente, a pessoa começa a olhar para aquela outra pessoa dessa forma, como pai e como mãe, e não como homem e como mulher. Então, como é que você vai olhar? Exatamente. Como é que você vai olhar para a sua mãe e sentir desejo por ela? Né? Como é que você vai olhar para o pai e sentir desejo por ele? Então, separar o processo educacional dos filhos com a questão homem e mulher, né, casal, é muito importante, porque essa é a minha mulher, olha, tira aí um dia para você, por exemplo, e ela poder se ajeitar, e muitas vezes ela vai se ajeitar para ele, né? Ele poder ter um tempo livre com os amigos, para o futebol, para alguma coisa, isso é uma coisa que rói muito o ciúme das mulheres. É verdade. Mas é importante que essas pessoas também tenham momentos com os amigos, com outras pessoas, até para poder respirar, reciclar e aí voltar com um ar mais leve, voltar um para o outro como casal. E até uma coisa que acontece muito em casas, que é a mãe vai para o quarto do filho para botar ele para dormir e acaba adormecendo por lá. Ou o pai vai e acaba dormindo com as crianças. Ou seja, aquela intimidade de dormir junto, marido e mulher, o casal, tá ali se perdendo no meio daquele tempo. Então, o momento íntimo de vocês tá deixando ali porque você acha, porque isso a gente acha, porque não é verdade, tá? Criança dorme sozinha, sim. A gente acha que não.
Isso é só achismo. Mas ela dorme sim, não há nada, a não ser que tem algum problema psicológico, e o psicólogo é quem vai tratar, o porquê que a criança não consegue dormir só, se tem algum trauma, algum medo. Mas enfim, só uma ajuda psicológica é que vai te ajudar nisso aí. Mas fora isso, é só achismo de pai e mãe. Então não vamos, né, fazer disso aí um terror e dizer, não, eu sempre tenho que dormir com meu filho e não durmo com meu marido. Exatamente. Né? E muitas vezes também a criança acaba dormindo com frequência, né, sempre na cama dos pais. E aí, claro que uma vez ou outra a criança está lá, ou crianças muito pequenas, enfim, isso é a dinâmica de cada família. Mas quando a criança passa a ocupar sempre a cama dos pais, até aquele momento que eles teriam que ter, nem que fosse para conversar, acaba sendo rompido por essa criança. E às vezes eles não se veem mais como casal, mas essa criança está ocupando esse espaço. E aí quando a criança volta a dormir na cama dos pais, às vezes porque foi para psicóloga, às vezes porque ganhou independência, esse casal tem que olhar para si de novo e não consegue, e aí traz. Às vezes é um dos pais que traz de novo a criança para a cama. É, verdade. Tem muito isso mesmo. Gente, o tema é muito bom. Obrigada, viu, doutora, Obrigada pela sua também. disponibilidade em estar aqui conversando esse assunto tão importante, tão esclarecedor. Eu quero deixar aí seus minutos finais para seus esclarecimentos e as redes sociais, onde é que a gente pode te acompanhar, para quem quiser aí de casa te procurar, como é que pode achar? Olha, o Instagram é @alinharruda_fonseca, né? É a principal rede social que eu uso. E eu gostaria de dizer para esses casais, conversem, dialoguem, né? Pergunta para o outro o que está acontecendo, fala o seu ponto de vista, conversem, se escutem, né? Que o diálogo ele tende a ser uma solução muito, muito positiva para muitas situações. É verdade, é verdade. Obrigada, viu, Obrigada mais uma também, vez. Sabrina. Pessoal, que coisa boa, né? A gente ter orientação. Mas olha, no próximo bloco, fica aí, sentadinho do jeito que você tá, que tem comida boa aqui, que a gente vai conhecer um pouco sobre as comidas de fora do país. Tem muita gente que tem curiosidade, então vamos matar essa curiosidade comigo daqui a pouquinho, na volta do bloco. Então não sai daí que eu volto já.